E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadrai Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de microcontroladores AVR, ainda falando um pouquinho sobre o código de programação e a linguagem de programação do Arduino. Nessa aula nós vamos falar sobre 3 funções do Arduino. Nessa aula a gente vai conhecer mais 3 funções que são muito importantes e muito utilizadas no desenvolvimento de softwares para Arduino, que são o Analog Read, o Analog Write e Analog Reference. Vamos entender o que cada função é, o que ela faz e a sua importância. Inicialmente eu posso dizer que essas 3 funções elas permitem utilizar os pinos de entrada e saída da nossa placa, do nosso Arduino. A primeira função que a gente vai estudar é a função Analog Read. Como o próprio nome deixa transparecer, a gente vai fazer uma leitura analógica das entradas analógicas do nosso Arduino. A função Analog Read, ela lê um valor de um pino analógico especificado, ou seja, o pino que a gente determinar. O Arduino Uno possui internamente um conversor analógico digital de 10 bits e 6 canais. 10 bits significa que as tensões de entrada entre 0 e 5 volts aplicadas ao pino serão mapeadas entre valores inteiros entre 0 e 1023. Essas serão as leituras que nós vamos fazer entre 0 e 1023 através dessa função Analog Read. Dessa forma a gente vai ter uma resolução de leitura de 5 dividido por 1024, que é igual a 4,9 mV por unidade de medida. Essa resolução é devida ao conversor analógico digital ADC utilizado na placa do Arduino. Tanto a faixa de tensão de entrada quanto a resolução dos pinos pode ser alterada com a função Analog Reference, que veremos mais à frente aqui nessa aula. E a sintaxe da função ela é simples. A gente vai escrever Analog Read e entre parênteses o pino. Parâmetro pino é o número do pino analógico de entrada que será lido. Os pinos do Arduino são de A0 a A5 e a gente pode usar qualquer um desse na função Analog Read. Para exemplificar isso, eu vou fazer uma simulação aqui no Proteus, bem simples mesmo. Como você pode ver, eu estou usando a entrada analógica A0, coloquei nele um potenciômetro logaritmo de 10K e vou usar um terminal virtual do próprio Proteus para a gente verificar as informações que são passadas através da função Analog Read para a serial. O código que a gente vai utilizar também é muito simples. A gente vai criar duas variáveis, duas variáveis do tipo int inteira, uma chamada pino. A gente vai atribuir ela o valor de A0, ou seja, que é a entrada analógica A0. Vamos criar uma variável do tipo int também chamada analog para a gente armazenar esse valor, e ela vai iniciar com o valor igual a 0. No setup a gente vai chamar a função serial begin para ativar a serial com velocidade 9600, e no loop a gente vai chamar a variável analog, dizer que é legal a analog read, ou seja, leitura, a função analog read mais a função entre parênteses pino, que é referente ao A0, e ele vai imprimir na serial o valor que a gente for lido, que for armazenado na variável analog. Vamos lá para o simulação para a gente ver. O código está aqui. Eu já fiz a compilação, já copiei a linha aqui, já ensinei isso a fazer em várias aulas, e já joguei aqui, dei 2 cliques aqui e joguei a linha aqui no meu controlador, o arquivo rex, para poder simular. Eu estou aqui no mínimo do potenciômetro, eu vou simular. Você está vendo aqui no virtual terminal que ele está aparecendo o número 1. À medida que eu for subir no potenciômetro, eu vou alterando o valor da leitura efetuada pela porta A0, tá vendo? Ele vai até o máximo de 1023, como a gente viu lá na teoria. Valores entre 0 e 1023, chegou ao máximo 1023, e aqui ele não consegue zerar devido às circunstâncias do próprio simulador, mas a gente consegue no mínimo 1. O range de leitura vai de 0 a 1023. Então eu estou conseguindo fazer a leitura da alteração de tensão
da entrada analógica A0 e estou imprimindo isso na serial. Então você viu a função analog read, é bem simples, é só para a gente fazer uma leitura da variação de tensão que acontece nas entradas analógicas do nosso microcontrolador, no caso Arduino, as portas de A0 a A5. A segunda função que a gente vai estudar é a função analog write, que ela é o oposto da função anterior, analog read. O analog read ela permite fazer uma leitura e o analog write permite você escrever. Isso aqui são abreviações do inglês: read, leitura, write, escrita. A função analog write permite a gente escrever um valor analógico em um determinado pino do nosso microcontrolador. Na verdade, ele gera um sinal de PWM, que é uma pulsação por largura de pulso, em um pino referente do Arduino. Em geral, a gente usa essa função para ativar e desativar dispositivos conectados ao Arduino, como LEDs, motores, entre outros. Quando a gente chama a função analog write, ela é gerado um sinal de onda quadrada de uma razão cíclica de duty cycle especificada, até que uma nova chamada de função seja realizada. E essa frequência desse sinal PWM na maioria dos pinos é de cerca de 490 Hz. Nem todos os pinos do Arduino possuem essa função de gerar o PWM. Veja que diferente da função digital read, a gente utiliza as entradas analógicas para fazer a leitura de um sinal analógico de A0 a A5. Na função analog write, a gente não usa as entradas analógicas, a gente usa alguns pinos de saída da placa do Arduino. No caso, na placa do Arduino, a gente usa os picos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Como é que a gente sabe que são esses pinos? Eu botei até a figura aqui do lado para vocês olharem, ó. Os pinos que eu acabei de citar, 3, 5, 6, 9, 11, você tem que ter um tio na frente do número, tá vendo? O 2 não tem um tio, o 4 não tem, o 7, o 8. Então, esses pinos aqui que não tem tio, eles não podem ser utilizados com essa função analog write, ou seja, você não consegue gerar um sinal de PWM com esses pinos. Você só consegue gerar com esses pinos que tem o tio na frente do número. No caso do Arduino Uno, 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Uma característica importante dessa função é que a gente não precisa chamar a função premode, que a gente estudou anteriormente, para configurar o pino como saída, antes de chamar a função analog write. Apenas basta usar a função analog write, que o pino se transforma em uma saída. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema PWM agora, pois ele será objeto de estudo em uma aula da nossa série montagem com Arduino que eu estou fazendo aqui no canal, tá? Então, quem estiver acompanhando lá a montagem com Arduino vai entender bem que eu vou fazer uma aula bem aprofundada sobre PWM. Para exemplificar a coisa, eu coloquei uma figura aqui do lado, onde eu mostro algumas formas de ondas de sinais PWM gerados, onde vocês vão ver as diferenças do duty cycle de acordo com a porcentagem. Vê aqui, ó, o duty cycle 0, onde ele fica permanentemente desligado. Nós temos um duty cycle de 25%, 50%, 75% e 100%. O que é duty cycle? É o tempo em que o sinal fica em nível lógico alto e nível lógico baixo. Aqui nós temos, por exemplo, duty cycle de 50%. Eu tenho um sinal aqui inteiro, tá vendo? Verde, verde é o sinal completo. Aqui metade do sinal eu estou em nível lógico alto e metade do sinal eu estou em nível lógico baixo. Então eu tenho, ó, 50% de duty cycle, 50% alto, 50% baixo. Aqui já é diferente, ó. Eu tenho 25% em nível lógico alto e 75% em nível lógico baixo. A mesma coisa aqui, ó, 75% em nível lógico alto, 25% em nível lógico baixo. E aqui 100% totalmente ligado em nível lógico alto. Então, trata-se de uma onda quadrada que oscila mantendo-se em nível alto por um dado período de tempo. Essa média de onda faz com que haja uma saída com variação entre 0 e 5 volts, com 255 possibilidades de valores. Observe aqui que no código
a gente vai usar valor 0 para 0%, 64 para 25%, 127 para 50%, 191 para 75% e 255 para 100%. Então você tem valores de 0 a 255, ou seja, você tem possibilidades entre 0 e 255, você pode escrever no código para determinar a velocidade, por exemplo, do seu motor. A sintaxe da função que a gente vai escrever no código, analog write, e dentro o pino e o valor. O pino ao qual está ligado o dispositivo que você vai controlar, e o valor que a gente vai controlar o nosso dispositivo. Como eu falei anteriormente, não é necessário utilizar o comando pmode para configuração. Nesse circuito de exemplo aqui, eu usei o pino 9 da saída do Arduino, pois ele tem aqui o tio, tá vendo como eu falei, ó, tem o tio, ou seja, é uma saída PWM, onde a gente vai controlar o motor DC com diversas velocidades. Por exemplo, se eu botar um código analog write pino 9 127, então eu vou dizer que a minha saída que vai gerar o PWM vai ser o pino 9 e ele vai estar com duty cycle de 50%, ou seja, o motor vai rodar com metade da sua velocidade. Só que o mesmo circuito que eu apresentei na simulação, a gente vai fazer o seguinte: no void setup eu criei uma variável chamada motor e atribuo ela o valor 9, ou seja, o pino 9, onde vai estar ligado o nosso motor. No setup eu não vou colocar nada. Agora no loop, o que é que eu fiz? Eu chamei a função analog write, chamei o motor, que seja o pino 9, e comecei com ele 0, parado. Aguardo um segundo, depois aí eu aumento para 25%, olha lá, 64 a 25%. Um segundo, depois eu aumento para 50%. Aguardo um segundo, vai para 75%. Depois de um segundo, vai para 100%. Aguardo um segundo, depois para de novo. Só para vocês entenderem, o que é que eu fiz? Simplesmente, de 1 em 1 segundo, eu fui utilizando todas essas porcentagens aqui, ó, que eu apresentei na tabela. Beleza? Então vamos lá para simulação. Deixa eu abrir aqui o Proteus, está aqui o circuito, tá? O código já está aqui, que eu apresentei, já fiz a compilação, já copiei para adiantar, e agora eu vou simular. Observe que eu botei o osciloscópio para a gente ver a forma de onda, você vê a alteração da forma de onda, e botei o motor para você ver a rotação dele alterando. Tá aqui, ó, começa parado, depois começa 25%, depois aumenta para 50%, depois 75%, 100%. Acho que o tempo está muito rápido, eu vou mudar aqui para 3 segundos, não está dando para visualizar, não, está muito rápido. Vai ficar uma visualização melhor. Beleza, verificar. Não quero salvar não. Não preciso mudar porque ele já está no mesmo caminho, então ele já alterou tudo. Aqui ele vai para a pasta temporária, certo? Como eu já copiei o caminho aqui, ó, do arquivo rex na pasta temporária, e como eu fiz a alteração e ele está com o mesmo caminho, então eu não preciso mudar mais, copiar mais, ele já vai agora a alteração para cá, ó. 3 segundos, depois vai começar, tá vendo? A forma de onda, depois 3 segundos aumenta de novo, foi para 50% agora, lá, ó, tá vendo? Metade da velocidade, foi para 75%. Depois 100%. Depois para novamente. Aí começa. Tá dando para compreender? 25, 50, tá vendo? E aí vai. Simulação bem simples para vocês verem o funcionamento da função analog write. Então a gente já viu a função analog read, que é para fazer a leitura de um valor analógico ligado às entradas A0 a 5, e a gente agora viu a função analog write, que é para escrever um valor analógico, ou seja, gerar um PWM nos pinos referentes do nosso Arduino. E a última função que nós vamos ver é a função analog reference. Ela é utilizada para configurar a tensão de referência usada nas entradas analógicas. Mais precisamente, o valor superior da faixa de valores de entrada.
Quando o Arduino realiza a leitura analógica, ele efetua uma comparação entre a tensão medida no pino analógico, utilizando como valor de referência a tensão de referência analógica, que por padrão é o valor de tensão de operação normal da placa, que é 5 volts. E como a gente viu anteriormente, ao usar uma tensão de referência de 5 volts, cada unidade retornada de leitura de valores pela função analog read terá o valor de 4,9 mV, ou mais precisamente 0,00488 volts. Porém, existe vezes que a gente precisa medir valores de tensão em uma faixa distinta, por exemplo, entre 0 e 3 volts, entre 0 e 4,5 volts, a depender do sensor que a gente estiver utilizando. Nesse caso, para que o ADC, o conversor analógico interno, saiba que o valor é superior ao da faixa, que o inferior é 0, a gente usa essa função análoga de referência, onde o valor mais baixo de tensão de referência que a gente pode utilizar é de 1,1 volts. Dessa forma, se por exemplo a gente precisar medir valores em uma faixa de tensão entre 0 e 3 volts, a gente vai ajustar o valor de referência para 3 volts, e a partir daí cada unidade de medida do conversor analógico será interpretada pelo Arduino como sendo 3 volts dividido por 1024, que vai ser igual a 2,9 mV, ou 0,0292 volts por unidade de medida. Sendo assim, essa função Analog Reference, ela possui 5 opções de configurações que a gente vai saber agora. A Default, que é a tensão de referência analógica padrão, que é de 5 volts em placas Arduino de 5 volts, ou de 3,3 volts em placas de 3,3 volts, por exemplo, Arduino Dui. Nós temos a internal, que é uma referência interna que equivale a 1,1 volt nos chips Atmega 168 e Atmega 328P, ou 2,56 volts no Atmega 8. Essa função não está disponível no Arduino Mega, tá? Nós temos o internal 1V1, que é uma tensão interna de referência de 1,1 volt, que só tem que estar disponível no Arduino Mega. Nós temos também um internal 2V56, que é uma tensão de referência interna de 2,56 volts, que também só está disponível no Arduino Mega. E nós temos uma função external. Este é um valor que a gente pode aplicar ao pino AREF de entrada da nossa placa do Arduino, e esse possui intervalo entre 0 e 5 volts apenas, para ser usada como referência externa. Na figura aqui eu estou mostrando a posição do pino AREF, onde você pode botar fazer essa entrada externa. Toda a placa de Arduino tem. A sintaxe é muito simples, a gente vai escrever no código Analog Reference e o tipo dela. O tipo são todos que a gente estudou anteriormente, Default, internal, internal 1, né, de acordo com a placa. Um ponto importante que a gente deve ter em mente é que quando a gente vai usar a função Analog Reference, é que a gente não deve usar valores menores que 0 ou maiores que 5 volts. A senhora menor do que 0, sim. Menos 1, menos 2, menos 3 são menores que 0. Ou maiores que 5, 5,1, 5,2, 6 volts e daí por diante. E além disso, se a gente for usar a opção external, não se esqueça de configurar essa opção antes de chamar a função do programa, tá? Senão vai danificar o microcontrolador do seu Arduino. Como exemplo, digamos que a gente quer controlar um sensor, queremos ligar um sensor Arduino que ele gera sinais de saída entre 0 e 4 volts. Para que a gente tenha precisão das leituras desse sensor, a gente precisa alterar a opção de tensão de referência analógica para o intervalo entre 0 e 4 volts, usando assim uma fonte de tensão externa. O código de exemplo é muito simples. A gente vai usar Analog Reference e vai botar a função external, ou seja, ao usar uma tensão de referência externa. E aí agora basta aplicar uma tensão de exatos 4,2 aquele pino AREF que eu mostrei anteriormente na placa do seu Arduino, que ela será utilizada como referência pelo conversor analógico da sua placa. Mas tem que ser 4 volts exatos, tem que usar uma fonte externa
regulada e bem regulada que forneça os 4 volts estáveis para que a leitura analógica seja precisa. Não adianta você usar uma função external e botar uma fonte externa que varia de 4,1 a 3,8 a 4,2, você vai perder todo o seu trabalho. E tem que tomar cuidado para nunca usar valores de tensão abaixo de 1,1 ou maiores que 5 volts para não danificar sua placa. Beleza? Acho que dá para entender bem a função análogo de referência, o que foi explanado aqui. Então eu vou finalizando essa aula por aqui. A gente viu mais um pouquinho sobre o código de programação do Arduino. Vou falar mais um pouquinho ainda umas aulas à frente sobre os códigos de programação. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas de repetição do Arduino. Vamos entender para que serve e para que elas são utilizadas. E aí, quando terminar essas partes todas da linha de código, a gente volta para a programação do nosso AVR crua e nua, como deve ser feito. Beleza? Então eu vou finalizando essa aula por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.